Olá! Se só de pensar em planilhas, em controlar cada centavo já dá aquele arrepio, bom, então esta análise vai te interessar. A gente vai descobrir juntos um jeito bem mais simples e até surpreendente de colocar a vida financeira nos eixos. É que tem tanta coisa, né? Planilha pra cá, aplicativo pra lá. Parece que a gente precisa ser um especialista em finanças só pra não ficar no vermelho. E o pior é que muitas vezes essa complicação toda acaba fazendo a gente não fazer nada. Simplesmente paralisa. Pois é, mas e se o segredo não tiver em mais controle, em mais complicação, e sim no contrário, na simplicidade? Existe um jeito, sabe? Um caminho mais direto, que funciona justamente porque corta toda essa confusão e vai direto ao que importa. Então, vamos direto ao ponto. A solução que a gente vai explorar aqui se chama Método 50-30-20. E olha, não é nenhuma fórmula mágica, tá? É um guia, um mapa mesmo, bem prático, que ajuda a gente a retomar o controle e a entender para onde o nosso dinheiro está indo. A ideia por trás dele é, nossa, é genial de tão simples. Pensa assim, é como pegar todo o dinheiro que entra no mês, o salário líquido, e dividir em apenas 3 caixinhas. Só 3? É um sistema que já começa equilibrado, sabe? Uma parte maior vai para o que é essencial, uma fatia para a gente poder curtir a vida agora e um pedaço bem importante para construir o nosso futuro. Então, para deixar bem claro, o que é esse método? É basicamente uma regra de bolso. 50% do que se ganha vai para as necessidades, 30% para os desejos e os 20% restantes para poupança e investimentos. Simples assim. É uma divisão pensada para equilibrar os pratos, sabe? Para viver bem o hoje, mas sem esquecer de construir no amanhã mais tranquilo. E aqui, olha, tá o pulo do gato. A grande sacada desse método não é sobre cortar tudo, sobre se privar das coisas. Nada disso. O objetivo é ter intenção. É fazer com que cada real gasto seja uma escolha e não algo que simplesmente acontece. É dar uma direção, um propósito para o dinheiro. Bora entender cada parte, então? Vamos começar pela fatia maior do bolo, a fundação de tudo, os 50%. O que entra aqui? Bom, é o essencial, aquilo que não dá para viver sem. Aluguel ou a prestação da casa, as contas de luz, água e internet, o supermercado do mês, o transporte para o trabalho, sabe? O básico para viver. E aqui vai um alerta importante. Se essa conta toda estiver passando de 50% da renda, acende uma luz amarela, viu? É um sinal de que a base do orçamento está pesada demais e talvez precise de um ajuste antes de mais nada. Beleza, agora vamos para a segunda caixinha, aquela que muita gente acha que é a vilã do orçamento, mas que, na verdade, é super importante para a gente não desistir de tudo no meio do caminho. Esses 30% são tipo o tempero da vida. É o restaurante no fim de semana, a assinatura do streaming, aquela viagem sonhada, umas comprinhas. É o que deixa a vida mais leve. E olha, tentar cortar isso completamente é a maior furada, sabe por quê? Porque aí vem o tal do efeito rebote. A gente segura, segura, segura e uma hora explode gastando sem controle. Então, esse equilíbrio é o que faz o plano dar certo no longo prazo. E finalmente a gente chega na última fatia, e talvez a mais importante para o nosso eu do futuro. É a parte que constrói nossa segurança e, quem sabe, nossa independência financeira. E atenção aqui, esses 20% não são o que sobrar no fim do mês, de jeito nenhum. A ideia é que isso seja uma prioridade. É o famoso pague-se primeiro. É aqui que a gente coloca o dinheiro para reserva de emergência, começa a investir, planeja aposentadoria ou até foca em quitar dívidas mais rápido. É o dinheiro que trabalha para a gente. Ok, tudo isso parece muito bom na teoria, né? Tá, mas e na prática, como eu começo? Calma, é mais simples do que parece. Vamos ver um passo a passo bem direto. O processo é bem simples, de verdade. Primeiro, quanto dinheiro realmente entra na sua conta todo mês, o valor líquido depois dos descontos? Segundo passo, dá uma olhada nos seus gastos do último mês. Sem se culpar, sem julgamento, tá? É só para entender. E aí separa tudo naquelas 3 caixinhas. Terceiro, agora compara. Como está a sua divisão hoje perto da meta de 50-30-20? Quarto passo, ajustar. E olha, ninguém vira a chave do dia para a noite. Comece com pequenas mudanças. E a dica de ouro, a quinta, automatize. Assim que o salário cair, já programa uma transferência automática para sua conta de investimentos. Isso faz uma diferença brutal. Para deixar isso tudo bem concreto, vamos fazer uma conta rápida. Imagina aí uma pessoa que ganha R$ 3.000 líquidos por mês. Com essa renda de 3.000, a divisão ideal seria assim, ó. R$ 1.500 para as necessidades, 900 para os desejos e 600 para poupança e investimentos. Ah, mas 600 é muito, não consigo começar. Tudo bem,
O segredo não é o valor, começa com 200, com 100. O mais importante é criar o hábito de poupar. O valor a gente aumenta com o tempo. Isso nos leva a um ponto crucial. É muito importante entender que o método 50-30-20 é um mapa, um guia. Não é uma lei escrita em pedra, a vida de cada um é diferente, então, adaptar faz parte do jogo. Mas, fica de olho em algumas armadilhas. O erro número 1, tentar seguir a regra à risca sem adaptar para a sua realidade. Isso não funciona. Outro perigo, subestimar os pequenos gastos, sabe? Aquele cafezinho, o delivery. De pouquinho em pouquinho, vira um rombo. E, por favor, lembre-se, o orçamento não é algo que a gente faz uma vez e esquece. A vida muda, ele precisa ser revisitado. A mentalidade certa para começar é essa aqui. Esquece a perfeição, sério. No começo, o que importa mesmo é a consistência. É muito mais valioso criar o hábito de organizar o dinheiro, mesmo que de forma imperfeita, do que tentar ser super preciso e desistir em uma semana. A disciplina que realmente traz resultado nasce desse hábito. E temos que ser realistas, né? Para algumas pessoas, essa regra de 50-30-20 simplesmente não vai fechar no começo. Se a renda é muito apertada ou se existem dívidas grandes, a prioridade número 1 é outra. O foco tem que ser em apagar o incêndio primeiro, sabe? Reorganizar a base, estabilizar as contas. Depois, com a casa mais em ordem, aí sim o método pode ser aplicado como ele foi pensado. Ok, depois desse trabalho todo de organizar, de criar disciplina, qual é a recompensa? Para onde esse caminho todo leva, afinal? A grande virada de mentalidade é essa. Organizar o dinheiro não é ficar apagando incêndio no fim do mês. É tomar as decisões no começo do mês. É sair do banco do passageiro e finalmente assumir o volante da nossa vida financeira. E essa talvez seja a mensagem mais poderosa de todas. Muita gente acha que organização financeira prende, que restringe, mas é exatamente o contrário. É a organização que cria a verdadeira liberdade, a liberdade de poder escolher, de construir o futuro que a gente quer, de viver com mais paz, com mais propósito. E é com essa ideia que a gente encerra por aqui. Fica a reflexão. Quando a gente assume o controle e dá uma direção para o nosso dinheiro, que portas se abrem? Que escolhas a gente passa a ter liberdade de fazer? A resposta para essa pergunta, no fundo, é o maior de todos os incentivos.